Mateus 12, versículo 33. Diz assim, a partir do 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Então, aqui eu quero frisar essa frase de Jesus, falando aos seus ouvidos, aos seus discípulos e a todos os seus ouvintes naquele momento, sobre, comparando o homem como uma árvore, e dizendo que não se pode tirar coisa boa de árvore ruim e coisa ruim de árvore boa, porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? E quando nós vemos esse texto, nós vemos Jesus colocando as palavras que saem da boca são simplesmente palavras que não produzem nada. Toda palavra frívola que o homem falar, ele vai dar conta. Não é palavra frívola, palavra que não tem nada. E lendo aqui, é uma das que eu tenho, eu gosto também, livro de estudo Genebra. No dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então o comentário é, Jesus está mostrando que as palavras, mesmo aquelas proferidas sem cuidado, têm importância eterna. Na Bíblia, os pecados verbais, tais como a mentira, a fofoca, ou os insultos, são condenados tão severamente como o adultério e o assassinato, né? E isso é óbvio, porque uma fofoca, uma mentira, podem provocar algo muito grave, né? Podem acabar com a vida de uma pessoa, podem trazer um grande prejuízo para alguém. Então, deve-se tomar cuidado com tudo aquilo que sai da nossa boca. Amém? Então, falar para o seu irmão que está do seu lado, para você não dormir também, né? Toma cuidado com o que você fala. Então, esse cuidado vamos ter. A gente deve tomar cuidado da nossa boca. Aquilo que está no nosso coração. Na verdade, é até bom, às vezes, nós prestarmos atenção naquilo que nós estamos falando. Porque também nós vamos poder fazer uma análise melhor do que é que está no nosso coração. O que tem tomado conta do nosso coração, né? Então eu pergunto para você, o que você mais falou hoje? Não sei se você consegue lembrar. O que mais saiu da sua boca hoje? Pense nisso, né? Você consegue lembrar algumas das suas conversas desse dia? Pessoalmente, ao telefone, discutindo, com raiva, calmo, crítico. Como são suas palavras? Pense como é que estão, a maneira como você trata seus filhos, a sua esposa, ou seu marido. O que tem saído da sua boca? O que você tem falado nesses dias, né? O que você tem falado nessa semana? Você consegue pensar as coisas que você mais falou nessa semana, as coisas que você mais falou nesse mês? Mês que passou, o que mais a tua boca, quais foram as coisas que mais saíram
dos seus lábios. Às vezes a gente falar sobre um problema que aflige a nossa alma é algo normal, porque é aquilo que está tomando conta da nossa vida. Não é? É uma situação que ela ganha um espaço grande. Há uma situação de ansiedade. Algo que está produzindo ansiedade no nosso coração é algo que está na nossa boca. A gente fala. É o que a gente vai comentar. Ou algo que nos traz alegria. Certo? Você vai viajar, você está pensando naquilo. Você está pensando na viagem, está pensando no tempo de lazer, o descanso que você vai ter. Dependendo para onde você vai, então. Então é algo que toma conta do teu coração, vira o assunto principal. Então acaba se tornando normal. Mas voltando ainda ao assunto desse texto, que me chamou a atenção essa semana principalmente, a boca fala do que o coração está cheio. E eu lanço novamente a pergunta, né? Do que o seu coração está cheio? Procure pensar. O que tem tomado conta do seu coração nesses dias? A Bíblia, ela refere-se ao coração como centro da vida, como centro da nossa vida. Então, muitas vezes quando você lê na palavra de Deus versículos que falam sobre o coração, eles estão, na verdade, falando sobre os pensamentos, sobre as nossas vontades e sobre as nossas emoções. Então, quando a gente fala muitas vezes, você lê coração na palavra de Deus, na verdade, é o que você está pensando, é o que você está sentindo, é o que você deseja, é o que está no seu pensamento. Mas ela fala do coração, né? Por isso que a palavra de Deus diz que Ana orava em seu coração. Na verdade, ela orava na sua mente, certo? Mas orava com as suas emoções, com a sua vontade, tudo junto. Ela queria um filho, ela pedia para Deus um filho. Ela estava ali influenciada pelas suas emoções e orando no seu coração. Ou seja, não pronunciando palavras nenhumas, não falando com a sua boca, mas no seu pensamento ela orava. A Bíblia menciona a oração dela. A palavra de Deus diz que as pessoas meditam no coração, ou seja, na sua mente, né? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19:14. Um versículo que eu gosto muito. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Certo? Na verdade, escondi a tua palavra no meu coração, eu guardei, eu decorei, eu meditei na tua palavra, para que ela esteja dentro de mim, ela esteja nos meus pensamentos, esteja no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Amém, queridos? Que bom se todos nós fizéssemos isso sempre. Esconder a palavra do Senhor no nosso coração. Então, a palavra de Deus fala muitas vezes sobre o coração. Que o coração se refere aos nossos pensamentos. E também outras passagens falam que o coração é o centro das emoções. Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então você vê nas emoções da pessoa que ela está abatida, que ela está triste por causa de algum problema. A palavra de Deus diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Então, na verdade, a pessoa está arrependida. Arrependida de algo grave que fez. E o Senhor está dizendo, está quebrantado, aquilo que está nas suas emoções, na verdade está no seu coração. E por fim, o coração é o centro da vontade humana, né? A palavra de Deus fala sobre nós inclinarmos o nosso coração a Deus.
ou seja, se submeter à vontade do Senhor. Josué 24, 23 diz assim: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Inclinai o coração. Inclinai o seu coração para fazer a vontade de Deus. Inclinai o seu coração para aquilo que agrada a Deus, não para aquilo que desagrada ao Senhor. E do coração que se dedica a buscar a Deus, buscar o Senhor. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Isso foi uma exortação de Davi para o seu filho Salomão. Davi, disponde a buscar a Deus. Disponde o seu coração. Coloque ele a estar disposto a buscar a vontade do Senhor, a estar na presença de Deus. Amém? Exortações de um pai para um filho. Sempre quando eu oro pela minha filha, eu peço para Deus que ela tenha um coração inclinado a Deus. Um coração inclinado à vontade de Deus. Então, se eu posso pedir, eu peço. Amém? Se eu posso orar, eu oro. Senhor, cuida dela. Amém, queridos? Devemos fazer isso sempre. A palavra de Deus diz também, Jeremias 17, 9. Deixa eu ler para vocês. Que fala algo muito sério sobre o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, cuidado, o coração é enganoso. Fala para quem está do seu lado, cuidado, o coração é enganoso. O coração, o que é sinônimo de enganoso? Mentiroso, certo? Né? O coração mente para nós, o coração nos engana. Fiquei pensando rapidamente sobre isso. Por quê? Por que o coração é enganoso? Porque achamos que nossa vontade é a vontade de Deus. Muitas vezes você é enganado pelo teu coração, pelas tuas emoções, por aquilo que você quer, por aquilo que você deseja, por aquilo que, onde você colocou os seus olhos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 16, 1. O que diz lá em 16, 1? Diz assim, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ah, está aqui, né? E ao homem pertencem os planos do coração. Outra tradução. Mas a resposta da língua é do Senhor. Então o homem pode fazer planos. E por isso devemos colocar nossos planos, nossos desejos, nossos sonhos, nossas vontades, decisões importantes da nossa vida precisam ser colocadas diante de Deus. Amém? Precisamos orar, gastar tempo. Se você coloca a ansiedade na frente, você não toma a decisão correta. Se você põe a tua ansiedade, a tua vontade de que aquilo aconteça logo, você muitas vezes vai tomar uma decisão errada. E para a vida da gente, para a nossa vida, né? Tudo precisamos colocar diante do Senhor. Para começar um relacionamento, um namoro, precisamos gastar tempo em oração. Precisamos conhecer a pessoa, precisamos orar, ter paciência, porque é algo que pode ser para a vida inteira. Amém? Então é o correto, gastar tempo, se ouvir para namorar, para casar, principalmente ouvir quem cobre a nossa vida. Em primeiro lugar, nossos pais. Qual é a opinião deles? O que eles acham? Né? Eu fui muito abençoado na minha vida. Cadê meu pai? Meu pai está aqui hoje, olha lá que bênção. Meu pai e minha mãe. Hoje tem torcida. 2 domingos aqui, coisa rara. Né? 2 domingos aqui em Santos. Mas Deus usou o meu pai
de uma forma tremenda. Meu pai não era crente. Meu pai hoje é um homem de Deus. Um homem que prega o evangelho, que ora. Mas naquele tempo, eu já era cristão, já ia na igreja, já estava na igreja evangélica. Meu pai não tinha se convertido ainda. Me pegou um dia na sala e falou assim: olha, você pensa em casar com essa moça? Era outra moça. Não era essa moça. Você pensa em casar com essa moça? Eu falei: penso. Você ama essa moça para casar com ela? E eu e meu pai, a gente não tinha muita conversa. Assim, conversa assim, porque foi a maneira como ele me criou, né? A gente não era tão assim de falar esses assuntos. Foi o jeito. Aí o meu pai chegou, aquele dia, parece que Deus pegou meu pai assim, cutucou ele, falou: hoje você vai abrir a tua boca. E o meu pai parou na sala ali, me pegou e falou: olha, vou te dizer uma coisa. Casamento é algo muito sério. E eu não acho que você ama essa moça para casar com ela. E eu falei para ele assim: não, pai, eu amo sim. Mas na hora, foi como se Deus usasse a boca do meu pai para abrir os meus olhos. E naquele instante, caiu uma ficha ali que não tinha caído. Eu pensei, e eu saí, ele disse: olha, toma cuidado, hein, filho. Toma cuidado, hein, Evandro. Casamento é sério, hein. Pensa bem o que você vai fazer, hein. Porque eu já tinha comprado um fogão, já tinha comprado uma geladeira, já estava amontoando as coisas lá no quartinho, onde minha mãe costurava. E ele saiu para a cozinha, e eu saí para a rua. E eu saí para a rua e fiquei pensando: meu Deus, eu vou casar com essa moça? Eu não amo essa moça. Misericórdia, e agora o que eu faço? 3 anos e meio de namoro, planejando ficar noivo no ano seguinte. Eu falei: meu Deus, meu pai abriu meu olho. Aquele dia ali eu falei: eu preciso terminar esse relacionamento, o que eu estou fazendo? Deus usou meu pai. Passou um mês, tomei a decisão, fui lá, conversei com a moça, falei: não, ficou triste, ela deve me achar um crápula. Fazer o quê? Melhor, eu ia estragar a vida dela e a minha, ia ser horrível. E eu saí de lá, passado uns meses, eu estava... passou um mês, ou sei lá, apresentaram a Sandra para o meu pai lá na Volkswagen. Os dois trabalhavam na ala 21 na Volks. Aí ela passava ali, trabalhavam na mesma ala, porque lá as alas eram enormes, né? Mas nos conheciam. Aí uma amiga do meu pai e amiga da Sandra, passando assim, ela estava passando com a Sandra, viu o meu pai e falou: ô Sidão. Meu pai chamava o Cides, o apelido dele na firma era Sidão. Ô Sidão, essa aqui é amiga do seu filho, o Evandro. Né? É a Sandra, amiga do seu filho. Ah, prazer, tudo bem, prazer. Tal, só, foi embora. Meu pai chegou em casa e falou para minha mãe assim: olha, conheci uma moça hoje na Volkswagen. Eu falei: essa moça vai namorar com o Evandro. Desse jeito. Vale a pena ouvir os pais ou não vale? Aí eu comecei a namorar com a Sandra e falei: ele vai casar com ela. Sim, na lata. Vai casar. Eu acho que ele falou, inclusive, que eu ia casar com ela antes de eu começar a namorar. E nunca teve queda para profeta, para nada, irmãos. Mas Deus usou. Amém? Meu pai veio, isso foi em 87. Eu sou bom de memória, né? 86. Em 87, janeiro, 21 de janeiro ou 24 de janeiro? 24 de janeiro de 87 ou 21, acho que 21 de janeiro de 87 eu comecei a namorar com a Sandra. Certo? Casei com ela em 88. Em 93, 95, meu pai se converteu. Acho que 95, meu pai se converteu. Entendeu? Eu falo isso só para essa questão, né? Mas, irmão, então, decisões da sua vida, o coração é enganoso. Pense, ore, busque conselho. Amém? Para você namorar, para você casar, vai comprar um carro. Você compra o carro que você quiser, mas custa às vezes você perguntar para alguém, para um especialista: vale a pena comprar esse carro? Esse carro é bom?
Você sabe, esse carro aí vive dando problema. Esse carro aí, olha, ele não sai do bar. Bebe pra caramba. Entendeu? Se você vai comprar uma casa, pede conselho. Por quê? Porque enganoso é o coração. Pede conselho para quem sabe. Pede um conselho, não custa nada. Para você o quê? Para você tentar não errar. Amém? Isso é bênção para a sua vida. Por quê? Porque enganoso é o coração. Decisões da vida. As decisões para a nossa vida. Vale a pena você tomar cuidado e você orar e você buscar. Amém, querido? Buscar Deus, a vontade de Deus. Principalmente relacionamentos. Porque vão ser bênção para você. Glória a Deus. Avançando aqui. E a palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, o mesmo versículo: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Mesmo versículo, mostrando que se você, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, tenha cuidado com o que você venda, porque dele procedem as saídas da vida, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, importante guardar a sua mente, guardar o seu coração, guardar o que entra dentro de você, o que você deixa estar dentro do seu coração. É muito importante. Guarda o seu coração como algo precioso, porque você vai ser dirigido pelos seus pensamentos. E na tradução NVI fala, é mais sério, fala assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida. O que você deixa entrar, o que você deixa permanecer no teu coração, o que você deixa brotar dentro do seu coração. Devemos tomar muito cuidado. Por isso que eu perguntei para você, o que tem saído da sua boca? O que você tem falado? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quais têm sido as suas decisões? Quais têm sido os teus pensamentos? O que domina a sua mente? O que está enchendo o seu coração? Amém, querido? Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. Porque a palavra de Deus diz também que o coração, ele é comparado à terra. Também. Lá em Lucas 4, 4 a 15, fala sobre a parábola do semeador. Que eu não vou ler, mas vou só aqui comentando, onde fala que o coração é como uma terra onde cai a semente. Né? Então cai a semente entre espinhos, cai a semente entre pedregulhos, cai a semente num lugar arenoso e cai a semente numa terra boa. E na terra boa ela frutifica. Então o coração muitas vezes é comparado a um terreno, comparado à terra, um lugar onde se lança semente e onde vai haver produção, onde vai haver frutos. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, qual que é o fruto que o seu coração tem produzido? Qual é o fruto que tem dado o seu coração? E por isso eu queria aqui, rapidamente, há um tempo atrás eu fiz essa parábola. Essa parábola é minha, não é bíblica. Uma parábola sobre o nosso coração. Uma parábola é uma comparação. Se o nosso coração é como um terreno que precisa ser cuidado, um terreno sempre tem uma utilidade. Mesmo que seja um terreno reservado apenas para negociar, para ser vendido, ele precisa ser cuidado. Você precisa cuidar desse terreno. Você já viu um terreno mal cuidado? Não é? Ele vira local de lixo. Santo André, principalmente, eu me lembro de terrenos que viravam lugares cheios de lixo, onde as pessoas jogam lixo, fica cheirando mal, fica com péssimo aspecto, né? Começa a atrair insetos. Os animais começam a ir lá nesse terreno, os ratos, gatos, né? E
começa a provocar doenças. Um terreno mal cuidado. Um terreno sem muro é um terreno mal cuidado. O dono é desleixado. E provavelmente sofrerá multas e até processos. Um terreno assim vira um terreno baldio. Né? Um terreno baldio. E sinônimo de baldio seria algo que é fracassado, abortado, inútil, desaproveitado, desnecessário, improfícuo, ineficaz, ocioso, vão, terreno baldio. Isso aqui é tudo sinônimo de terreno baldio. Por isso, mais uma vez, eu falo para você. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. O que deixamos, muitas vezes, permanecer nos nossos corações, ou o que nós temos deixado entrar no nosso coração. Às vezes, coisas que parecem inofensivas, mas que nos tornam improdutivos para o reino de Deus. E também Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, um terreno bem cuidado é um terreno murado. Em primeiro lugar, ele tem muros. Por que precisa de muros? Ele precisa de proteção. Para que não entrem, para que não tomem lugar ali, para que não construam uma casa ali e tentem tomar posse, para que não joguem sujeiras. Né? Um terreno murado, as pessoas evitam até, percebem que é um terreno cuidado, então evitam de jogar sujeira, é um terreno protegido. E tanto uma cidade como um terreno precisa de muros, apenas para proteção, e não para impedir a entrada e a saída, porque também pode entrar e sair, mas precisa de muros. E essa passagem de Provérbios 25, 28, como a cidade derribada, que não tem muros, era uma cidade que não tem muros no Velho Testamento, era uma cidade sem proteção, uma cidade que entrava qualquer um e conquistava ela com facilidade, e destruía essa cidade. E aqui a palavra de Deus nos compara essa cidade derribada como um homem que não tem domínio próprio. Um homem que não tem controle dos seus impulsos carnais. Homem e mulher. Que deixa entrar qualquer lixo no seu coração. Que deixa entrar pensamentos impuros. Que vai enchendo o seu coração com aquilo que ele vê. Porque é uma porta de entrada. Né? A palavra de Deus diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, né? Como serão as trevas que haverão em ti? É o que diz. Então, se eu ponho os olhos em pornografia, eu vou me enchendo daquilo. Não é verdade? Isso vai, de alguma forma, influenciando o meu caráter, minhas decisões, minhas ações, meus pensamentos, meus desejos. Um muro, um homem que não controla o seu espírito é como uma cidade derribada, sem muros, onde qualquer um entra, qualquer conquista, e destrói ela. Você é que escolhe o que vai entrar no seu coração, o que vai tomar conta do seu coração. Você tem esse poder de tomar decisões, de se proteger. Você tem esse poder, você tem a liberdade de fechar a porta e abrir a porta do seu coração para as coisas ruins. Então, dessa forma, é você que irá decidir o que irá encher o seu coração. Eu fiquei pensando essa semana, por exemplo, se você gasta horas no YouTube assistindo um monte de porcarias, eu até escrevi assim, um monte de idiotices. Outro dia eu li um artigo dizendo que o YouTube está sendo idiotizado. Porque é muita idiotice. Seu coração vai se encher de idiotice e sua boca irá falar de coisas idiotas. Por quê? Está se enchendo disso. Se você não se encher das coisas de Deus, como você espera ter algo de Deus para falar aos outros?
Em Mateus 4, quando Jesus é levado ao deserto após o batismo para ser tentado pelo diabo, Jesus nos ensina como enfrentar as tentações. Quando Jesus era tentado pelo diabo, o que ele dizia? Está escrito. Toda vez que o diabo lançava uma tentação sobre Cristo, Jesus respondia, está escrito. E rebatia aquilo que o diabo lançava sobre ele. As tentações que o inimigo ia lançando sobre sua vida. Então, Jesus nos ensina a enfrentar as tentações com a palavra de Deus. Mas se eu não leio e se eu não medito na palavra de Deus, então, o que eu vou ter para falar? Eu não vou saber o que falar. Eu não vou saber nem o que fazer, eu não vou saber nem como agir da forma como Deus gostaria. E aí eu vou ser um alvo fácil para as ações do diabo contra a minha vida. Você vai ceder porque você não tem nada no coração para resistir às tentações. A Bíblia diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. E a palavra de Deus diz ainda assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus me ensina como andar e onde andar nessa vida. Se eu encho a minha vida, se eu tenho buscado a Deus, se eu tenho enchido o meu coração das coisas de Deus, eu vou resistir às coisas ruins, eu vou resistir às tentações do diabo, eu vou resistir ao desânimo que muitas vezes Satanás vai lançar contra a minha vida. Eu vou estar com o meu coração fortalecido, para eu não ser influenciado pelas coisas desse mundo. Aquilo que vemos em excesso vai formando e influenciando o nosso caráter. Eu queria abrir aqui um parênteses. Eu estava pensando aqui um pouco sobre os canais infantis. Canais infantis hoje têm formado consumidores, crianças que não se fartam, que não se contentam com pouco. Então, muitas vezes você está ali, se você colocar nos canais infantis, você vê o tempo todo tanta propaganda nos canais, que as crianças vão crescendo e vão se tornando consumidores, não se fartando de tudo aquilo que esses canais vão formando ela. Pensando ainda um pouco mais sobre isso, sem contar que muitos dos heróis hoje do cinema têm muitas tendências a serem efeminados, delicados e etc. E eu pergunto mais uma vez, do que o coração está cheio? Nossos desejos se expressam muitas vezes com aquilo que falamos, com aquilo que demonstramos, com sonhos de ter, comprar, gastar, adquirir coisas que não nos satisfazem. Nossos filhos estão sendo criados para ter, comprar, querer, adquirir. E eu fiquei pensando esses dias, cadê os filhos que sonham em falar de Jesus Cristo? Cadê os filhos que sonham em pregar o Evangelho? Com fome e sede de justiça, que sonham em ver Jesus, em ver pessoas sendo salvas e transformadas pelo poder de Deus. Muitas vezes, nós pensamos que isso é tarefa da igreja, mas isso é tarefa dos pais, de ensinar os nossos filhos a sonharem com essas coisas, de pregarem o Evangelho, de anunciarem salvação, de falarem de Jesus Cristo para outras pessoas. Se a boca fala do que o coração está cheio, eu me pergunto muitas vezes, por que nossas bocas não estão ansiosas de pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Se a boca fala do que o coração está cheio, por que nós não temos tanto desejo de falar de Jesus Cristo para outras pessoas? De anunciar a salvação para outras pessoas? Pense só um pouquinho. Às vezes passamos anos dentro de uma empresa
E não falamos de Jesus para quase ninguém, ou para ninguém. Passamos anos do lado de muitas, convivendo com pessoas que nunca ouvem dos nossos lábios uma palavra sobre o amor de Jesus. Esses dias nós temos visto na televisão aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre os finais dos tempos. Quando ouvirem sobre rumores de guerras, terremotos. Então temos ouvido muito sobre rumores de guerra. Essa semana, em específico, o coreano lá fez um teste com uma bomba atômica. O Caribe, ou ali aquela região, com 3 furacões ao mesmo tempo. Vocês têm acompanhado isso. Não tem como não ligar a televisão e não ver. Esta semana, na verdade, nesse exato momento, o furacão, um dos furacões mais fortes, maiores que já surgiu na face da Terra, está passando pela Flórida, causando uma grande destruição. E por grande misericórdia de Deus, ele foi passar lá embaixo. Não passou na região onde havia milhões de pessoas. Mas ele ainda continua fazendo estrago e matando gente. Só hoje foram mais 3 mortos. Até a última vez que eu vi as notícias. Isso na hora do almoço. 3 furacões. No México, vocês viram, o terremoto mais forte dos últimos 100 anos. Então eu fico pensando comigo aqui. Jesus está voltando. Amém? E isso, queridos, produz no meu coração um sentimento de urgência. Isso produz no meu coração um sentimento de que Jesus está às voltas. Jesus está prestes a voltar. Não sei se em 1 ano, 5, 10, está na mão do Senhor. Amém? Mas um sentimento de urgência de que pessoas estão morrendo, o mundo está sendo chacoalhado ao nosso redor, coisas graves acontecendo, e nós, como povo de Deus, nós precisamos nos levantar, nos encher de coisas boas, nos encher da palavra do Senhor, nos encher daquilo que pode mudar esse mundo, nos encher do Espírito Santo para produzir mudança nessa terra. Eu já orei com muitas pessoas e elas foram curadas. Mas dá para contar nos dedos, talvez. E eu outro dia orava e falava: Deus, Senhor, se orar por pessoas e elas serem curadas vai trazer muita gente para Jesus, eu quero que o Senhor me dê o dom de cura. Não como o Senhor já me deu um dia, mas numa proporção maior. Falei para Deus. Se vai trazer gente para Cristo, se vai tocar o coração de pessoas, se vai mexer com o coração delas, então, Senhor, me usa. Me usa, Senhor. Tira de mim a improdutividade. Eu quero produzir mais para Ti. Eu quero falar mais de Cristo para aqueles que estão perdidos. Eu orando até falei: Senhor, eu acho que eu não amo as pessoas como eu deveria amar. Então eu preciso que o Senhor encha o meu coração de amor. Porque aquilo que o meu coração estiver cheio, vai sair através das minhas palavras. Amém? Da minha vida, das minhas ações. Se eu estiver cheio de amor de Cristo na minha vida, eu não vou ficar pensando muito na minha vida. Eu vou pensar como na parábola do bom samaritano. Amar o próximo como a mim mesmo. Então eu tenho pedido isso para Deus. Que Deus nos ajude a ter essa urgência. Porque, irmãos, aquilo que... Se você fala muito do mal que te fizeram, é porque isso precisa sair do teu coração ainda. Se você ainda está no teu coração com lembranças ruins, é porque ainda está lá, precisa ser sarado.
algo mal curado, algo que não foi bem resolvido, ele volta. Precisa ser resolvido. Se você guarda mágoa de alguém, e se isso está no seu coração, isso volta de novo. E a palavra de Deus é clara, quando diz que nós devemos perdoar. E todo mundo, não podemos ficar com isso. Tem que sair. Essa semana eu fiquei com gripe. Me derrubou, me colocou na cama. Tomei remédio 3 dias. Estou bom. Saí, fazendo tudo o que eu queria. Na segunda-feira eu falei, já estou ótimo. Tomei remédio domingo, segunda e terça. Na segunda eu já saí. Glória a Deus, estou bem. Terça, parei de tomar remédio. Né? E os médicos recomendam tomar comprimido 5 dias. Você tem que tomar 5 dias. Tomei 3, estou ótimo. Não tomei, quer dizer, eu não resolvi a gripe. A gripe ficou lá, o restinho da gripe ficou. Ela começou ontem. Eu falei para a Sandra assim, essa gripe está me pegando. Ontem, antes de ontem. Essa gripe está querendo me pegar de novo, ela vai me derrubar. Por quê? Mal resolvida, mal curada. Eu comprei de novo o comprimido, vou tomar os 5 dias. Eu tomei 2 dias. Já estou muito melhor. E eu pensei, as coisas mal resolvidas, irmão, tira o lixo do seu coração. Jogar o lixo no seu coração. Jogar o problema. Entendeu? É assim, mágoa, ressentimento. Não deixa ficar, você vai lá, pega e joga fora. Limpa o seu coração. Não deixa essas coisas te tornarem improdutivos, impedirem que você avance. Amém, queridos? Falaram mal de você, falaram mal de Jesus, e ele disse que iriam falar mal de você também. Não deixe que isso te impeça de dar muito fruto. Porque se esse terreno está com essas coisas, ele fica improdutivo. Limpa o terreno de mágoas, de ressentimento, de lixo, de pecado não confessado, para que você possa começar a dar muito fruto para Deus. E, meu irmão, tome uma atitude na sua vida. Se você se enche de Deus, você está cheio de Deus. Se você não se enche de Deus, você não está cheio de Deus. Tinha um ditado que a gente falava na igreja, que eu vim. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração. Então, meu irmão, não tem jeito. Se a gente não ora, não acontece nada. Né? Se a gente não ora, meu irmão, você precisa orar na tua casa com a tua esposa. Você precisa parar e pegar ela e falar, vamos orar nós aqui, começar a ter nós vitória aqui dentro de casa. Nós dois vamos orar. Buscar Deus aqui, ter o nosso tempo de oração. Amém? Eu estava namorando, eu orava todo dia com a Sandra, com a minha namorada. Não ia dormir sem orar com ela. Está namorando, ora todo dia junto. Todo dia, meu irmão. É mais importante orar do que beijar. Amém? Tinha dia que a gente não beijava, mas orava. Não ia para casa sem orar. Não ia dormir sem orar. Catava o telefone, vamos orar. Namoro com propósito. Casamento com propósito. Amém, queridos? É mudança de vida. A gente estava buscando a Deus. Queria acertar. E a gente tem que ter esse espírito a vida inteira. Então, meu irmão, tem algo na tua vida que está aí impedindo você de dar fruto, impedindo você de avançar. Meu irmão, olha, você vai ficar na igreja até quando? Amados, me perdoe falar isso, mas até quando você vai ser na igreja, sentado no banco, quando Deus quer te usar para muito mais do que você pensa? Muito mais. Deus quer usar muito mais a tua vida. Ele não quer usar 10, 15, 20. Quer usar todos. Todos vocês que estão aqui. Deus tem um plano para a vida de cada um de vocês. Cada um. Ser um instrumento de Deus. Cheio da presença de Deus.
produzindo bons frutos, abrindo a boca e falando, olha, desse coração sai coisa boa. Eu falo isso porque quando eu estava na faculdade, eu era crente, ia na igreja, e eu falei já várias vezes aqui que eu era um crente zero à esquerda. Irmãos, quando me perguntaram de Cristo, da salvação, eu não soube falar. Lá com os meus 18, 19 anos. Por quê? Porque eu não buscava, não orava. Eu ia na igreja no domingo, eu era um domingueiro. Eu ia na igreja, tinha já me convertido, não estava indo na igreja católica, estava indo na igreja evangélica. 19 anos. Perguntaram da salvação, perguntaram de Jesus. O rapaz me perguntou. Eu não soube falar, eu olhei, eu saí aquele dia da faculdade arrasado. Arrasado. Comecei a procurar, aí eu fui fazer o curso do Bill Bright, naquela época. Quem já ouviu falar do Bill Bright? Ele tem um plano de evangelismo, né? Em 4 etapas. Aprendi, fiz o cursinho lá, e o cursinho era assim, você fez o cursinho, saiu e falou, agora todo mundo na rua. Eu falei, sério? Sério. Mas assim agora? É, assim agora. Vai para a rua. Você só volta aqui depois que você falar de Jesus para 2, 3 pessoas na rua. Estava lá no Jabaquara, lá na Santa Efigênia, sei lá, perto do Largo do Aroche. Era desse jeito. Vai falar de Jesus. Tem um monte de gente aí fora precisando ouvir de Jesus. Foi legal. E aí você começa a ter experiências. Amém? Quem quiser ir para a rua falar de Jesus comigo, depois me procura, tá bom? Posso ouvir um amém? Então, amados, queridos, se encha das coisas de Deus. Comece a pensar durante o seu dia do que você tem se enchido. Comece a pensar nisso. Comece a pensar, amados, eu vou dizer para vocês, imagina, eu escrevi aqui, ó, imagina se eu ficar a semana inteira assistindo todos os dias filmes ou programas que incitam ao pecado, à traição, ao adultério, a situações de romance com sexo sem compromisso. Você tem alguma dúvida que isso iria influenciar a minha vida? Você tem alguma dúvida? Eu sou o pastor. Não, o pastor é o pastor, né? Eu sou chamado de pastor, entendeu? Então, mas você tem dúvida? Poxa, você deveria ter, não, mas o pastor pode ver que não vai acontecer nada com ele. Ele tem uma unção diferenciada. Ele usa camisa laranja. Entendeu? Tem algo de diferente. Ele tem o título de pastor. Então, tem uma... Irmão, você não tem dúvida. Porque se eu fizer isso, vai influenciar a minha vida e as minhas decisões. Porque eu estou deixando o lixo entrar no meu coração, e esse terreno vai ficando baldio, sujo, improdutivo. Fico sem autoridade. Né? É isso que vai acontecer. Ok? Então, você tem alguma dúvida que isso iria influenciar a minha vida? Que iria influenciar a minha escolha em ser íntegro? Agora eu quero dizer para você, quanto mais novo você for, maior a condição desses filmes te influenciarem. Quanto mais novo, quanto mais novinho, adolescente, criança, adolescente, jovem. Você não tem dúvida disso. Por quê? Você deixa o teu filho ver porcaria? Deixa? Não deixa. Você não censura o que o teu filho vê na TV? No YouTube? Censura ou não censura? Censura. Por quê? Porque você ama ele. Você não quer que ele se encha desse lixo, que esse lixo influencie a vida dele. Amém? É ou não é? Porque enche o coração dele de alguma forma. Certo? Então, irmãos, imagina. Né? Você como pai. Então imagina um adolescente com hormônios à flor da pele assistindo esses filmes. Todo dia. O que vai acontecer? Isso vai influenciar a decisão dele. A condição dele de ter domínio próprio. Se num adulto já influencia, imagina um adolescente. Uma criança que ainda não entende.
Mas o adolescente já entende, o jovem já entende. Vai influenciar ele. Então, amados, o que eu vejo também enche o meu coração. E o que enche o meu coração é o que vai estar na minha boca. É o que vai ser o meu desejo. É o que vai estar nos meus pensamentos. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou às vezes não fala. Né? Mas aí, porque também não quer que saibam. Agora imagina se esse mesmo adolescente assistisse a semana inteira vídeos pontuais, práticos, com testemunhos de situações de evangelismo, de pessoas recebendo Jesus na rua, sendo curadas, se entregando a Cristo, ou em qualquer lugar, na rua, em qualquer lugar. O que você acha que aconteceria com ele? Ele não vai ser contagiado com aquilo? Amém? Amém? Estou falando a verdade aqui, os jovens que estão ali, não é verdade? Vocês veem alguém num vídeo, um cara dando testemunho, pregando o evangelho, com ousadia pregando. Vocês são ou não são contagiados? Quem concorda aí atrás, diga sim. Sim, são contagiados. Sabe por quê? Porque enche o coração deles. Enche as nossas vidas. Então, meu irmão, a mesma coisa quando você gasta tempo em oração, quando você gasta tempo buscando a Deus, quando você toma uma postura de mudar de vida. Amém? Eu vejo homens nessa igreja que vêm só nos domingos. E nunca mais. Assim, e Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Muito mais. Deus quer te usar muito mais. Deus tem mais para você. Deus tem perdão para a sua vida. Deus tem cura para o seu coração. Amém? Jesus quer dizer que te ama, que quer usar a sua vida. Amém, querido? Jesus não te olha muitas vezes como as pessoas olham. Ele vê em você alguém que pode dar muito fruto. Ele ama você. Ele ama a tua vida. Para começar, é isso. E Ele te capacita. Ele tem toda a condição de capacitar você. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 1, 25, 26, 27, que Ele escolheu as coisas loucas, vis e desprezíveis desta terra. Os fracos dessa terra. Ele escolheu aqueles que acham que não são nada. Os discípulos de Jesus eram galileus, desprezados. Homens que ninguém dava um centavo por eles. Foi esse que Jesus levantou para serem apóstolos. Ele não escolheu os que conheciam a Bíblia, o Velho Testamento de cor. Os religiosos, os escribas conheciam de cor a palavra de Deus. Jesus não quis saber deles. Jesus foi escolher os pescadores, os cobradores de impostos, para pregarem um evangelho, para fazer um grande alvoroço. E Jesus pode fazer isso através de você. Amém? Porque Ele te ama. Ele ama você. E Ele te perdoa dos seus pecados. Vamos ficar de pé.